O que você vai ver agora é um estudo de caso real de como nós pegamos uma rede de clínicas odontológicas que trabalhava no modelo tradicional e nós transformamos ela basicamente numa máquina de vendas através da nossa infraestrutura de inteligência artificial, tá? Sem aumentar tráfego pago, sem aumentar time de vendas, com um ROI extremamente absurdo. A gente está falando de uma clínica que pulou de 900 mil de faturamento por mês para 1.330 mil reais por mês de faturamento. É isso aí, Vitor Bozo? Exatamente isso. E o quê? 2 meses? Em 3 meses. 3 meses de implementação, galera. Trouxe aqui comigo o Vitor Bozo, ele faz parte do ecossistema da Acelera 360. Ele é um dos construtores da nossa infraestrutura de IA e esse cara aqui ele é especializado em 2 nichos, tá? Imobiliários, real estate e também em clínicas de bem-estar e clínicas odontológicas. Vitão, com você, tá compartilhando a tela com nós? Bora lá? Bora lá, bora lá. Então, rapaziada, o Vitor vai mostrar para vocês. Na verdade, a gente vai mostrar aqui em conjunto essa aplicação que nós fizemos de uma infraestrutura de IA vertical voltada para o nicho odontológico, tá? Para o segmento de clínicas de odontologia. E a gente vai mostrar como que a gente trouxe esse ganho absurdo criando uma máquina de vendas do digital e atendimento automatizado com IA. Vitão, só vou te pedir uma coisa, tá? Não mostra a parte das ofertas irresistíveis que nós criamos para essa clínica, porque isso faz parte da estratégia deles. Fechou? Justo. Bora lá. Bora, papai! Bora. Bom, interessante, Kelvin, até antes de a gente entrar falando especificamente do fluxo, né? Acho que até é um ponto que você traz com bastante força. O nosso foco central, antes de aplicar e entender o caso de uso de cada cliente, a gente sempre olha para uma ponta de vendas para geração de receita e uma ponta de pós-vendas que é para eficiência operacional. E eu acho que esse caso aqui foi um caso, primeiro, né, um resultado astronômico, né? Então a gente saiu de 930 para 1.300.000 mês em basicamente 3 meses. Absurdo. E a gente conseguiu atender exatamente essas 2 grandes pontas, né? Tanto na geração de nova receita e quanto eficiência operacional, que acho que é um pouco do que a gente vai mostrar aqui, que gerou um resultado assim muito interessante, né? Até explicando, né, antes de entrar especificamente no processo que a gente desenhou em conjunto as clínicas, vale ressaltar um ponto que é o seguinte: antes de começar a desenhar e mapear o processo, a gente faz esse diagnóstico 360 dentro dos nossos clientes. Então, o que é, de forma breve, né? Nós analisamos quais são os processos atuais que esse cliente tem internamente, justamente para criar uma prontidão cultural, né, entender qual que é o nível de conhecimento, como que essa equipe está organizada, quais são os sistemas utilizados, né? Isso aqui é muito importante, porque a nossa porta de entrada em relação a ASDRs, um exemplo, a gente precisa fazer integração com CRMs, enfim, fluxos, sistemas que as clínicas já utilizam no dia a dia. Entender qual que é o fluxo de trabalho, né? O modus operandi que essas clínicas atuam diariamente, onde estão as fontes de dados, os pontos de fricção e o principal onde que estão os gargalos operacionais. Diante desse cenário, aí sim nós vamos para um segundo passo, que é justamente entender o core business, né, dentro do negócio do nosso cliente. Então, inicialmente, né, que Deixa eu só acrescentar aqui, Vitor. Gente, isso que eu falo para vocês. Não é sair jogando IA aí de qualquer jeito. Não. A IA ela tem que ser aplicada e ela tem que gerar ROI para o cliente que você está vendendo. E por isso que você tem que sempre fazer um diagnóstico estratégico. Por isso que eu sempre falo para você, cara, entra no negócio, entende a operação do cliente, depois você vem aplicando a inteligência artificial. O que a gente fez aqui foi ter um bloco de infraestrutura de IA, né, são várias coisas, IA mais processo, e aí a gente vem catando esses blocos, esses pedaços e juntando como se fosse um Lego para a gente trazer maior eficiência operacional. Exatamente, exatamente. Então, o nosso foco é sempre fazer isso a 4 mãos, porque o que nós buscamos é os quick wins, né? Onde está a maior geração de valor com o menor esforço operacional de implementação. E é exatamente onde a gente busca isso, criar a 4 mãos. Diante desse cenário, né, nós desenhamos aqui um core business de vendas, no caso, né, aqui de uma clínica odontológica, onde a gente começa a operação desde a geração de lead, ou seja, o topo do funil com esses clientes, até o momento de fechamento e o início do tratamento, tá? Perfeito. Aqui eu acho que tem um case bem interessante, né, que tu puxou em relação à geração de demanda, né, do topo do funil. Se quiser compartilhar também, fica bem interessante.
Rapaziada, nesse ponto do topo do funil, o que nós fizemos aqui? Né? Nós trouxemos toda uma estratégia de funil de vendas do digital, uma IA que eles geram imagens para fazer postagens no Instagram. Aí tem um agente que sobe essas imagens que foram geradas e roda campanhas, fazem teste AB. Esses agentes são os agentes gestores de tráfego. E aí esse agente é tão inteligente que ele ativa e desativa as campanhas conforme vai analisando a eficiência. Qual que é a ideia? Gerar lead. E a gente tem um agente que monta também as ofertas, né? Então, que é o agente de script para geração da LP. Cara, gera a campanha no Meta Ads ou no Google Ads, clica no link, ele é direcionado para LP, clica no link na LP, ele cai dentro do WhatsApp para fazer a conversão. E aí, a hora que ele cai no WhatsApp, é o momento que ele gera ali o lead. Exatamente. E vale ressaltar que esse aqui é um dos pontos que é treinado junto com os nossos implantadores, né, dessa InfraDA, porque cada clínica tem o seu posicionamento, tem o seu modus operandi estratégico para atrair clientes, né? Então, esses criativos, eles adotam e emergem muito da cultura que a clínica cria e o posicionamento que ela tem diante da cidade. Pois a gente tem clínicas odontológicas que atendem desde o baixa renda, que o foco é um público CD, e assim como nós temos clínicas que têm um posicionamento totalmente diferente, olhando para um público ultra high, né, um público A. Então, essa geração de conteúdos, ela é, de certa forma, tailor-made no quesito criação de estratégia, né? Perfeito. E aí entra os nossos implantadores. Então, seguindo até como o Kelvin comentou aqui, qual que é o processo? Esse aqui é um processo simplificado do que nós montamos, mas dá para entender de ponta a ponta onde que estão as alavancas e como nós aplicamos. Então, como o Kelvin mencionou, nós temos os agentes de ar, cria as campanhas, os conteúdos, olhando sempre para as 3 pontas de topo de funil, no caso aqui, Facebook, Meta, né? Meta e Google Ads. Na sequência, assim que é gerado esse lead ele entra em contato. Esse é um caso específico da clínica que a gente aplicou. Como que esse lead entra em contato? Ele tem 2 fontes de canais, ou via WhatsApp, ou via ligação. Como que funcionava nessa clínica, tá? Vale ressaltar. A clínica tinha basicamente 2 pessoas, 2 atendentes no call center, que uma ficava responsável de receber a ligação, né, e fazer os agendamentos da sequência, e uma outra atendente do call center ficava responsável por gerar essa demanda respondendo via mensagem de WhatsApp. Qual que era o número, né, em relação por trás, antes de nós aplicarmos essa alavanca aqui, que a gente já vai entrar e mostrar um pouco mais? As 2 atendentes, elas conseguiam gerar de demanda, né, a conversão em agendamento, né, o lead para agendamento, 320 leads por mês, as 2 em conjunto, tá? Uma média de 110 a 150 leads cada uma fazia, e a remuneração que cada uma delas recebiam era R$ 3.500, um fixo mais variável, tá? E aqui, obviamente, a gente tem uma alavanca. Por quê? Quando você está lidando com o fator humano, a gente tem algumas dores aqui em relação a isso. Por quê? Uma que ela está trabalhando 8 horas por dia, 5 dias na semana, então no período noturno ela não conseguia atender a demanda do pessoal que queria realizar agendamento, e nos finais de semana. Então aqui a gente já tem um ganho e uma eficiência operacional só pelo fato de ter um agente trabalhando 24/7. E aqui, sem sombra de dúvidas, foi um dos grandes responsáveis de conseguir nos colocar esse resultado de 930 para 1.300.000, porque a gente abriu basicamente a boca do jacaré, né? Então, a entrada de novos leads aqui, obviamente, teve um fator significativo para essa geração de receita, mas não foi o único e exclusivo fator para que a gente conseguisse chegar nesse resultado. Total. Olha aí, pessoal, quando a gente fala do agente de ads, eu falo para vocês, putz, é só um agentezinho. Esse agente pega só esse pedacinho do processo. Só Exato. que você tem toda uma outra parte. Não adianta nada você aumentar, abrir a boca do jacaré, entrar um monte de lead, se você não conseguir trazer, escoar esses leads pela sua operação. Por isso que a gente tem as alavancas. E uma alavanca é vinculada à outra. Então, aumentamos o volume de lead aqui, como que a gente traciona o processo para acelerar o processo de agendamento de call? Como que a gente melhora depois a call que o especialista odontológico vai fazer para fazer o fechamento? Tem todo um desenho que foi feito de mapeamento. E é por isso que esse tipo de projeto é um projeto de alto valor agregado para o cliente e, logo, consecutivamente, ele tem um valor diferenciado também na nossa cobrança para fazer esse tipo de implantação com IA.
Exatamente, exatamente. Então, até demonstrando aqui um pouco do caso real, né, desse agente trabalhando, né, em real time. Então, aqui basicamente é o nosso agente trabalhando 24/7. Então, ele recebe a mensagem, obviamente a gente faz todo um treinamento para que esse agente ele consiga produzir o mesmo tom de comunicação que a clínica atua e trabalha. Então, esse processo de treinar o agente, a gente tem todo um processo anterior de recuperação de arquivos, tom que a clínica quer se comportar. Então, nesse caso em específico, o agente, ela se chama Doutora Smile, né, da Clínica Odontomil. Sempre pronto, tanto para cuidar do seu sorriso, como posso te ajudar. E aqui começa todo um fluxo. Então, aqui vale ressaltar, não é um agente de um bot como antigamente tinha lá, clique 1 para ser atendido, clique 2. Não, aqui de fato tem que transparecer, tem que dar a sensação que de fato é um humano que está realizando esse atendimento. Então, a gente se preocupa muito em humanizar isso, porque, basicamente, a gente está trabalhando com saúde, são pessoas. Então, aqui, basicamente, o cliente, né, ele perguntou que queria saber quanto que custa mais ou menos um implante. Ele, obviamente, depende de caso para caso. Então, aqui o agente conseguiu se comportar, falando que tem preços flexíveis e, toda hora, o call to action, né, de forma inteligente, né, não toda hora, mas... Então, ó, se você puder vir até a clínica para uma avaliação gratuita, conseguimos definir o plano exato e te passar um orçamento detalhado. Aí, novamente, né, o cliente vai lá, começa a forçar, né, falando se precisa de entrada, como que funciona. E aí, obviamente, o agente ele vai se comportando, porque qual que é a intenção desse agente? Ele precisa pegar os dados básicos do paciente, né, do possível paciente. Na sequência, ele precisa entender qual que é a localização que esse paciente mora, porque no caso do que a gente aplicou, essa rede possui 8 unidades. Então, é legal que ele já identificou, olha a inteligência que a gente construiu. Ele já identificou que ela mora no Floresta e ele já calculou a rota ali para procurar a unidade mais próxima para que ela pudesse ir até o local. Exatamente, exatamente. E então o nosso objetivo por trás desse agente é justamente pegar os dados básicos, ao mesmo tempo esse agente já está conectado no CRM da clínica para identificar aonde estão os slots vagos para que possa fazer um agendamento. E detalhe, além disso, o agente ele foi treinado para que ele conseguisse criar os encaixes, né? Então é uma das coisas que os próprios as atendentes do call center já fazia de modo cômodo, mas a gente também treinou o agente para que ele pudesse fazer encaixe nas agendas de forma, óbvio, inteligente, né? Vendo de acordo com o tratamento, de acordo com a disposição que o dentista está naquele momento. Então, galera, aqui é um caso prático. Processo, nesse caso que o Vitor acabou de falar, processo AI first. Segundo passo, agente altamente treinado e inteligente, integração com CRM e agenda. 4 pontos só nessa etapa. Por isso que eu falo para vocês, não é só vocês se contratarem no chatbot e colocar no WhatsApp. Isso não dá retorno. Exatamente. E aqui, novamente, né? Então, olha só, vocês atendem sábado à tarde? Claro que atendemos ao sábado à tarde, tranquilo, tá bem? Geralmente temos horário até às 16. Posso ver alguma vaga por volta das 14 ou 15. Aqui, o agente ele já fez a consulta lá no CRM para identificar onde que estavam os horários vagos, né? E aí, obviamente, o paciente está aqui tentando, ó, se eu tiver com o nome negativado, né? Temos a opção de parcelar no boleto no seu nome, bem como outras formas de pagamento flexíveis. Temos diversas formas, né? Podemos combinar tudo certinho no melhor dia da avaliação. Então, a todo momento, né, o agente está puxando para marcar. Essa é a função, esse é o objetivo do agente, é realizar o agendamento, ponto. Esse é o agente de agendamento, galera. Só que esse agente de agendamento, ele fica numa nuvem de agentes. A gente tem agente de no-show, agente de repescagem, e tem um agente que orquestra para saber qual agente que vai interagir no WhatsApp. Para a pessoa que está conversando, parece que ela está conversando com uma pessoa normal. Na nossa infra, tem lá uma carambada de agentes e um agente orquestrador que vai escolhendo qual que vai entrar ou não. Exatamente. Aí agendou, Vitor, a gente vai para onde no processo? Olha que legal. Então, uma vez feito esse agendamento, é feito o pré-cadastro via Dr. Help, que no caso é o CRM que a clínica estava utilizando, ele verifica a disponibilidade, enfim, as regras de negócio do agente. Uma vez que ele é realizado o agendamento, esse mesmo agente é responsável por fazer os follow-ups. Então, ele vai confirmar, mandar mensagem confirmando um dia antes da avaliação e 1 hora antes dessa avaliação. E aí, novamente... Essa é o da parte da nuvem de agentes. Olha que legal. Tudo mapeado. Exatamente. E aí, óbvio, entra nas regras. O paciente não compareceu, ele volta no mesmo fluxo. Volta para fazer um reagendamento e repescar esse cara.
Uma vez, né, que o paciente comparece à clínica, ele aqui não temos ainda alavancas, porque é um processo ainda humano, depende da recepção, as boas-vindas, e aqui entra um detalhe muito importante, né, a IA ela vem para potencializar o trabalho das pessoas, né, então aqui tem um trabalho também da recepcionista, de fazer uma boa recepção do cliente, mostrar os valores da clínica. Uma vez que ele é atendido na recepção, aí de fato começa a consulta. Como que funciona uma consulta dentro da clínica odontológica? Muitas das vezes é o próprio dentista avaliador. Só que aí que entra um grande ponto que a gente viu, e eu acho que esse aqui, sem sombra de dúvida, né, Kelvin? Foi o maravilhoso. Onde a gente viu o maior valor agregado, que isso aqui, acho que foi assim, disruptivo para todo mundo aqui, né, no negócio, que foi o seguinte: o dentista avaliador, a formação dele é em odontologia, ponto. Só que, consequentemente, alguns dentistas, eles acabam adquirindo as skills de venda. E esse dentista que tem essa skill de venda, né, essa habilidade de venda, ele é responsável de falar, ofertar o tratamento, fazer o planejamento odontológico dessa pessoa, mas ainda depende dessa skill de vendas desse dentista. E qual foi o problema que a gente identificou? Essa rede possuía 8 unidades. Logo, cada unidade tem um dentista avaliador. E qual que era o problema dessa clínica? Eles primeiro, não conseguiam acompanhar qual que era a qualidade de vendas de cada um desses dentistas avaliadores. Segundo ponto, a gestora comercial que estava acompanhando, ela basicamente perdia lá quase o fim de semana, olhando, assistindo as reuniões de venda para poder fazer uma mentoria, né, one-on-one com esses dentistas avaliadores. E aqui foi um ponto de atenção que a gente falou, putz, aqui a gente tem que focar para fazer um treinamento contínuo com esses dentistas. Então, o que nós realizamos aqui internamente? Uma das metodologias que a gente aborda aqui internamente é utilizar o spin selling para venda, certo? Uma vez que a gente montou esse treinamento de spin selling de vendas para os dentistas, nós desenvolvemos, né, uma ferramenta específica onde pudesse dar escalabilidade para essa gestora e, ao mesmo tempo, fazer um treinamento contínuo com os dentistas avaliadores sem a necessidade dessa gestora ficar de forma semanal criando um treinamento, porque esse treinamento, muitas das vezes, era de forma genérica. Então, assim, um dentista avaliador, um acaba não conseguindo quebrar a objeção, outro acabava não conseguindo transmitir confiança, outro não conseguia entender de fato o problema ou gerar uma necessidade de problema. Então, diante desse cenário, nós desenvolvemos uma ferramenta específica para aprimorar as habilidades de vendas desse dentista. Tá? Pessoal, olha o que nós fizemos. A gente está transformando o dentista em um vendedor, porque é ele que faz a venda, uma venda consultiva. E para não onerar aquela clínica, nós criamos uma ferramenta. Essa ferramenta avalia esses áudios, vídeos, trocas de mensagem no WhatsApp. Ela entende e ela verifica se aquele dentista seguiu o playbook de vendas ou não. Então a gente tem uma IA que constrói o playbook de vendas para fazer como uma Sales AI. Então, tipo assim, essa parte da nossa infraestrutura de IA é como se fosse um líder de time de vendas, um vendedor, um closer, um SDR, tudo junto, mais as metodologias de vendas. E aí isso é colocado no processo do cliente, no caso dessa clínica odontológica, e a gente faz o ajuste do processo para que a ferramenta seja usada e traga os resultados que precisam, que é fazer os dentistas venderem mais, entendeu? Então, exatamente. O Vitor vai até mostrar, olha, vocês não têm noção que a gente desenvolveu aqui, uma puta de uma ferramenta de vendas. E aí a gente incorporou essa ferramenta de vendas no nosso core, na nossa infraestrutura core. Então, ela faz parte hoje da máquina de vendas de inteligência artificial que a gente tem. Exatamente. Aqui a gente conseguiu, ao mesmo tempo, dar um treinamento individualizado para cada dentista avaliador e liberar tempo da gestora, basicamente. Então, como que funciona, tá? Aqui é a visão do dentista, tá? Esse painel do dentista. Então, o que está sendo feito? Né, a quantidade de avaliações que esses dentistas fizeram, um score médio dele de como que está em relação ao spin selling, né, o treinamento dele, e como que essas gravações elas vêm para dentro da plataforma. A gente tem alguns canais de entrada, tá? Primeiro canal de entrada é a gravação que é feita em um momento dentro da clínica, né? A gente não está sendo utilizado o meio digital, é basicamente presencial. Então, como que a gente fez? Ou a gente grava pelo próprio computador, né? Então, se a gente clicar aqui em gravar consulta, já começa a gravação da consulta naquele momento,
ou o dentista pode gravar via celular e fazer o upload de arquivo, ou quando é via meio digital, basicamente nós temos um plugin que linka diretamente já na plataforma para justamente gravar essa reunião, porque o nosso input é exatamente essa gravação. Olha que doideira, rapaziada. O dentista está com o notebook dele aberto. Aqui, ó, ele clica em gravar. Já é como se fosse um cloud ali na hora gravando as duas partes, ó. E, inclusive, a evolução disso aí que vai analisar em tempo real, inclusive, né, Vitor? Para saber exatamente. Se o dentista está ajudando o dentista a contornar as objeções, né? É um coach de vendas em tempo real, né? Então, o que acontece? Entrando aqui num formato, a gente consegue identificar que é individualizado do dentista, né? Então, como que está a performance dele mês a mês, né, em relação ao score? Então, aqui a gente já consegue ver, olha só, esse caso aqui desse dentista, no caso, ele saiu de 2,5, já foi para 2,9 de melhoria. Isso é promoção, galera. Isso aí, ele está mostrando um ambiente produtivo para vocês, hein? Exatamente, é caso real, que é caso real. Mostra aqui, basicamente, onde que estão a performance do dentista. Então, ou seja, aqui, ó, para identificar os problemas do paciente, ele vai bem. E, de fato, o dentista tem essa habilidade natural. Mas a parte de implicação, de entender a situação, ele precisa um aprimoramento. Então, como que funciona? Quando a gente vem aqui, ó, em minhas avaliações, a gente vai ter aqui a lista de todas as avaliações que esse dentista fez. Então, o tempo de gravação, quando que foi feita essa gravação, a nota geral daquela avaliação específica e olhando para o spin selling, onde que ele precisa melhorar. Então, olha só, olha como que aqui está muito claro, para identificar o problema, ó, ele está indo bem, está indo 4, mas olha a implicação aqui, ele não conseguiu identificar, fazer a parte de implicação 2. Então, aqui está muito nítido que para esse dentista em específico, ele precisa uma atenção específica para a implicação. Então, eu vou pegar até esse caso aqui em específico, vou clicar aqui em ver, tá? Quando eu clico em ver, o que acontece aqui, né? A gente está fazendo uma análise completa da consulta, basicamente dessa paciente, e aí vem falando, olha, de um score de 5, essa avaliação ele tirou 2. E quais foram, né, os problemas que ele teve? Então, em relação à situação, né, a pergunta sobre o contexto atual, ele não explorou tanto essa parte de entender o contexto do paciente. A implicação, que ele poderia ter explorado as consequências, tipo um exemplo, o paciente ele vai na clínica, fala, olha, estou com dor nos dentes, estou com uma possivelmente precise fazer um canal, mas o quanto que isso está te implicando na hora de dormir, o quanto que isso te atrapalha na hora de dormir? Então isso aqui é uma das pontas que ele tem que explorar a consequência para dar o entendimento para o paciente, a importância daquela avaliação que ele está fazendo, e faz parte do processo de vendas. Total, então, é transformar literalmente um dentista em um vendedor, aplicando o método total do spin selling. Exatamente. Olha quando eu falo para vocês de infraestrutura de IA, é isso aqui, ó. Aqui a gente já entrou numa solução que faz uma análise minuciosa das gravações, a gente entra com o processo do desenho do dentista utilizar isso, mas já começou lá na entrada, na geração de lead com as agentes de campanha, depois caiu para os agentes de atendimento e marcar o agendamento para fazer a pessoa chegar presencial na clínica e aí gravar e entrar para ter esse tipo de resultado. E se o dentista não gravar, aí a gestora ou o dono, o proprietário, recebe os alertas e vai cobrar esse cara. Exatamente, esse é o principal ponto. A gestora ela sai de uma posição reativa e se transforma numa posição proativa, né? Uhum. Então, seguindo aqui, a gravação, o dentista ele pode reescutar essa gravação, consegue ver todo o transcript que está aqui. Deixa eu só adicionar mais um ponto, Vitor. Se você tem interesse em conhecer a nossa infraestrutura de IA, você vai clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, vai se cadastrar lá na Acelera, que a gente vai apresentar um pouco para você. Se você tem clínica odontológica, clínica médica, se você é um empresário e está querendo fazer uma transformação no teu negócio, implementando a nossa infraestrutura de IA, você vai clicar no link aqui na descrição desse vídeo. Se você quer empreender com inteligência artificial, se inscreve também, que a gente tem um programa específico para ajudar você a entrar no mercado de inteligência artificial com qualidade. Bom, já fiz meu pitch, Vitor. Bora. Aqui, então, voltando, né, a gente faz toda a transcrição sincronizada em relação ao áudio, e o que é mais interessante, aqui quando você clica especificamente, né, do que o dentista diz, ele já faz uma comparação, falando o que ele falou, o que ele poderia ter falado. Então, essa parte de realizar
a avaliação, né, específica desse dentista é onde nós trazemos aqui um insight de eficiência operacional. Por quê? Nós trazemos aqui, referente a essa avaliação, quais foram os pontos positivos desse dentista. Então, um exemplo, né? O dentista tentou criar um ambiente confortável para o paciente para pedir para ele se sentar e conversar. Houve uma tentativa inicial de entender a situação do paciente. Aí, vamos lá, pontos a melhorar, né? Então, o que o dentista, nessa avaliação, tá? É extremamente individualizado. Essa é a intenção, individualizar cada avaliação para falar onde estão as melhorias e recomendações e assim por diante. Então, pontos a melhorar, um exemplo. Faltou ele explorar o histórico odontológico completo do paciente. Ele fez uma investigação muito branda sobre as motivações e as prioridades pessoais daquele paciente. Flags críticas, né? Um ponto aqui, olha só, que é de extrema atenção. Ele ficou, ó, interrupção frequente do paciente, o que pode causar desconforto e falta de confiança. Outra flag crítica, falta de clareza e organização da comunicação, levando uma experiência confusa para o paciente. Mas outras coisas aqui que a gente, no processo, viu que acontece muito, é o dentista falar dos técnicos. E aqui vem como flag crítica. Porque muitas vezes o paciente não entende o que é um protocolo, o que é um canal, o que é um implante. Ele precisa de um entendimento, ser uma forma mais básica de explicar. Real. Então, aqui na recomendações, né, ó, realizar uma investigação mais profunda sobre o histórico odontológico, explorar de forma mais detalhada as dores e frustrações. Então, é aquilo, é o spin selling. Poxa, mas esse teu dente aqui, o quanto que vai te ajudar na melhoria com o teu marido, no teu bem-estar, na tua autoestima, sabe? É explorar cada vez mais isso e, obviamente, tudo é treinamento, né? Então, vindo aqui para baixo, as comparações diretas, o que ele falou e o que ele poderia ter falado, né? Então, aqui a gente entrou numa análise específica de melhorar a frase, melhorar as abordagens, para quê? Para melhorar a conversão desse dentista. Então, o que ele falou? Ó, o que você viu tudo, o que está acontecendo, como que ele poderia ter falado? Pode me contar um pouco mais sobre o que está te incomodando e como que isso tem afetado o seu dia a dia? Então, aí já vem, qual que é o impacto dessa melhoria, né? Isso iria ajudar o dentista a entender melhor a situação do paciente e criar um rapport, criar uma conexão mais empática com ele. É detalhe, mas é exatamente nos detalhes que separam os homens dos meninos, né? No final do dia. Verdade. É detalhe, mas é o detalhe que faz o cara pular de 900 mil de faturamento para 1 milhão e 300 em 3 meses. É detalhe. Exatamente isso. Aí, novamente, outro ponto aqui, né? As oportunidades perdidas, né? Pontos que o dentista acabou esquecendo. Então, aqui o que ele poderia explorar mais, novamente, para aumentar a conversão. Então, no momento da conversa, ó, quando o paciente mencionou que não tinha condições de pagar pelo tratamento anterior, o que ele deveria ter falado? Explorar opções de pagamento, falar sobre plano de tratamento, como que ajustaria ao orçamento do paciente. Então, aqui, ó, né, por que isso é importante, né? Vai ajudar a superar essas objeções financeiras que o paciente acabou criando no meio da avaliação e facilita a venda, ponto. É conversão na veia, né? Ô Vitor, mostra aquela parte lá da visão estratégica. Então, assim, essa é uma visão do médico. E a visão estratégica do gestor, como que ela é? Bacana. Essa é a visão, exatamente, é do dentista. Já para o gestor, aqui basicamente ele já vem uma sumarização de como que está a clínica por um todo, né? Então, a quantidade de avaliações, a quantidade de dentistas, qual que é a média da equipe, porque a intenção do gestor é, primeiro, olhar de uma forma global de como que a operação da rede toda está indo, e ao mesmo tempo ele tem que ter a noção e entender como que está de forma individualizada. Então, esse dashboard aqui, ele dá um panorama geral, a quantidade de avaliações, como que foi o score, olha aqui, o score, né, de 2.6, indo lá para 2.9, né, de modo geral. Aqui embaixo, ó, alertas e notificações, né? Então, poxa, ó, Dr. Bruno teve um score médio de 2.7 nas últimas avaliações. Opa, preciso ver o que está acontecendo com o Bruno, né? Exatamente. Ó, Dr. Ryan já teve um score médio de 2.3. Então, aqui, ó, cara, é alerta alto, tem que ver para ontem isso aqui. E aí, como que a gestora se comporta no final do dia? Ela vai clicar aqui, ó, em equipe, e basicamente começa a ver todos os dentistas. Então, eu vou abrir aqui no caso, né, do Ryan. O que a gestora está vendo aqui? Ó? Agora está olhando de forma individualizada. Primeiro ponto, como que o Dr. Ryan está se desempenhando, uma performance dele mensal. Olha só, em julho ele estava com 2.5. Em agosto ele já foi para 2.9, entende? Parece pouco, mas esses 3 pontos aí percentuais faz muita diferença. Faz 3 pontos percentuais daí é mais X tantas vendas que são feitas. Exatamente. E fazem
a empresa bateu o faturamento esperado. Exatamente. E aí começa, né? Breakdown desses scores. Então, poxa, ó, o Ryan, ele vai, novamente, é intrínseco do dentista saber identificar o problema. Então tá óbvio, nítido, 3.3. Mas aí você consegue ver onde que estão os problemas menores. Aí o insight para o gestor. O que foi identificado de pontos fortes em cima do Ryan? Putz, ó, ele é acolhedor, estabeleceu um bom rapport. Ó, olha como que conecta com aquela avaliação que a gente viu dele antes. Fato, ele gera um bom rapport. Ele identificou claramente as cáries, explicou o tratamento necessário. Aí começa aqui, ó, oportunidades de melhoria, né? O que ele pode melhorar? A urgência do tratamento não foi suficiente destacada, que é o ponto de implicação do spin selling, que ele está com uma nota baixa. Então, ó, falta de exploração do histórico odontológico, novamente. Pouca ênfase nas implicações futuras do problema não tratado, ou seja, ele não está dando um senso de urgência para o paciente entender que aquele problema da saúde bucal pode gerar uma consequência maior se ele não realizar o tratamento naquele momento. Então, aqui, o gestor ele consegue ter uma visão, né, individualizada e o histórico, principalmente de tudo que esse dentista fez. Então, olha aqui que interessante. Ele estava aqui, ó, 2.5, foi para 3, 2.3. Aqui são todas as avaliações, tá, que ele foi realizando. Então, ele começou com 2.5, score geral, 2.3, 2.5. Olha a nota dele aumentando, 3.3, 3.3, então ele está realizando esse acompanhamento e ele mesmo está conseguindo identificar os pontos que ele tem que melhorar. E quando o gestor ele clica aqui, ó, em ver detalhes, ele já consegue entender novamente tudo que daquela avaliação específica que ele fez bem, o que ele faltou, porque a intenção é o quê? É pegar a gestora, identificar onde que estão os pontos de melhorias e fazer um treinamento one-on-one, individual com aquele dentista. Então, essa é a visão da gestora. E, obviamente, né, tem outras métricas aqui que a gente analisa, né? Então, voltando para, de modo geral, né? Olha só, quais foram os principais problemas identificados, né, da clínica por um todo? Então, olha aqui como que está sendo crítico. 8 ocorrências aconteceu do quê? Falta de exploração do histórico odontológico completo do paciente. Então, assim, aqui está sendo de forma aberta, tá vendo? De forma aberta. Então, opa, peraí, eu tenho que fazer um treinamento específico, então eu vou pegar 30 minutos, 40 minutos com o time todo, fazer um treinamento só para falar, gente, ó, vamos explorar mais o histórico odontológico do paciente, como que é o tratamento dele, qual que é os hábitos que ele possui diariamente, entender mais o contexto e faz um treinamento específico disso. Então, isso é um ponto muito importante. Aí depois a gente tem aqui, né, a performance individual. Então, olha aqui, Ryan teve 9.5. Olha o Bruno, 42% de melhoria. Isso aqui é bizarro. E vale ressaltar, Vitor, eu vou puxar a tela aqui para nós dois, para a gente não se alongar mais, que é o seguinte: o quanto ainda essa empresa, essa rede tem margem de crescimento, aonde melhorando o ajuste na venda, porque os dentistas ali estão na média de 3.3. Se eles chegarem a 4, 4.1, 4.2 de 5 no spin selling, cara, a cada 5 vendas a cada 5 reuniões é 3 fechamentos, tranquilamente, para mais, entendeu? E aí, quando esse lado tiver bem afiado, a gente aumenta a geração de lead do outro lado, porque a gente já automatizou todo o processo. Então, entendam, olha como uma infraestrutura de inteligência artificial, ela permeia todo o processo de um negócio. Isso é você implementar o tal do AI First. Isso é você trazer a inteligência artificial para dentro de um negócio para que traga ROI, para que venda. E aí eu te pergunto, qual que é o valor que isso tem? Qual que é o valor que vale uma solução de IA que faz o teu negócio ter 30% de crescimento de faturamento em 3 meses, sem você aumentar o teu time. Se você não aumentou o teu time, aumentou o teu faturamento, logo tua margem foi lá para cima. Então, olha que coisa maravilhosa. E é isso que eu falo, Vitor. Eu falo aqui para a galera, você sabe que eu falo isso na Acelera Sem Parar. Cara, empresas que não aplicarem a inteligência artificial em seus processos daqui para frente, caixão, estão fadadas a sofrerem uma extinção por obsolescência competitiva. Não tem o que fazer, cara. A partir de agora é isso. Ó, se você tem interesse em conhecer a nossa infraestrutura de IA,
você vai clicar no link aqui na descrição desse vídeo. Se você também quiser e tentar empreender com o IA, se você quer empreender também nessa área, você também vai clicar e vai conhecer aqui a Acelera, porque lá nós temos também um programa de aceleração para ajudar você a tirar o seu negócio do papel. Acho que Vitor, mostramos para eles aqui um caso real de sucesso de uma aplicação de uma IA, né? A gente só deu a pontinha, né, Kelvin? Tem ainda todo o restante da infraestrutura aí que é absurdo. Que absurdo. Bom, mas já dá para... Bom, deixa eu explicar. Para você que está empreendendo com IA, é isso aqui que eu falo quando esquece o agentezinho, esquece o N8N, esquece aquela soluçãozinha isolada. Resolve o problema como um todo. Dê uma solução real que o cliente, o empresário, ele vai pagar o quanto vale. Sai desse jogo de ficar vendendo agente, de ficar vendendo, sabe, partinha pequena. Resolve o problema como um todo com uma infraestrutura de inteligência artificial e boa, que é sucesso. É isso, vamos encerrar? Bora. Fechou, galera? Bom, se você curtiu esse vídeo, dá o joinha, já comenta aqui também, já compartilha esse vídeo e boa para nós. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.